Bom dia, você que nos assiste na vitrine do Giba, amigos e amigas. Hoje, 9 de agosto, mais um café da manhã, com um papo muito especial hoje sobre economia, sobre capitalismo. Mas antes disso, vamos falar do dia 9 de agosto. Dia 9 de agosto, entre outras coisas, é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, criado pela ONU em 1995, esse dia. Por conta de que foi o dia em que o primeiro índio chegou na tribuna da ONU para reclamar os seus direitos. O Brasil conta com mais de 200 etnias e cerca de 850 mil indígenas. É, de fato, um dia para a gente refletir, com muito respeito, a esses irmãos que muitas vezes são marginalizados, excluídos e perseguidos. E, curiosamente, uma das pessoas que mais os defendia faleceu ontem, o bispo Dom Pedro Casaldáliga, que morreu ontem aos 92 anos, bispo emérito de São João Félix do Araguaia, ele que nasceu na Espanha e se mudou para o Brasil aos 40 anos. Toda uma vida dedicada em defesa dos direitos humanos e dos povos indígenas. Ele, um poeta, um escritor, um músico, um comunicador por vocação e uma vida dedicada em defesa dos direitos humanos e dos povos indígenas. Na dúvida, como ele sempre dizia, fique do lado dos pobres. Bom, quero apresentar agora nosso convidado de hoje, Luciano Feltrin, jornalista especializado em finanças e negócios. O Luciano foi repórter dos jornais Gazeta Mercantil, Diário do Comércio e Indústria, Diário do Grande ABC, além de repórter especial e editor do jornal Brasil Econômico. Atualmente trabalha como repórter freelancer, já deu aula, é professor da PUC, da São Judas, está aí no mercado para falar com a gente sobre economia e negócios. Bom dia, Luciano. Bom dia, Gilberto. Obrigado pelo convite. Luciano, eu vou começar com uma questão. Assim, o Perry Anderson, famoso historiador marxista, assinalou certa vez que o neoliberalismo é uma ampla e profunda vitória ideológica conservadora, mas, ao mesmo tempo, é um desastre econômico. Você concorda com essa afirmativa? Bom, Gilberto, só fazendo um rápido registro, porque é impossível a gente passar batido da tua abertura, né? E muito importante a questão indígena, hoje, mais do que nunca, a proteção aos povos indígenas. Então, fica aqui o meu respeito. Um dia depois de a gente ter alcançado essa marca trágica no Brasil, de 100 mil mortos, 3 milhões de infectados, e óbvio, os povos indígenas estão sofrendo com isso também, com várias mortes, inclusive de pessoas que os defendiam, como ontem aconteceu. Bom, para ser objetivo com relação à tua pergunta, tua observação com relação a Perry Anderson, quer dizer, um grande estudioso, um cara que vem se dedicando a isso, tem um livro belíssimo dele que fala das duas evoluções de China e Rússia, bem interessante, dois tipos de comunismo diferentes. Eu tendo a concordar com ele, sim, por dois motivos. É uma vitória ideológica, né, o neoliberalismo, porque a gente está falando ali, para encurtar a história, o neoliberalismo ganha muita força nos Estados Unidos, na Inglaterra, depois dos anos 70, a gente está falando ali basicamente dos anos da Thatcher, da Margaret Thatcher e do Reagan nos Estados Unidos. É uma vitória ideológica porque, se a gente lembrar um pouquinho, né, desse mundo pós-Segunda Guerra, era um mundo que tinha muito de Keynes ali, né? Ou seja, um mundo que tinha bastante Estado
para basicamente fazer com que a economia voltasse a ser razoável para as pessoas, ou seja, para as pessoas, para os trabalhadores, para os consumidores, para que pudesse existir minimamente uma economia bem construída. Então teve muito Keynes ali, né? E isso foi bom, ajudou a reconstruir, entre outras coisas, o estado de estado de bem-estar social da Europa. Então foi uma vitória ideológica, sim, porque é um cavalo de pau, né, de certa forma, porque você está saindo ali de um sistema que tinha bastante Estado, bastante participação estatal, para trazer mais emprego e consumo, ou seja, uma receita classicamente keynesiana, e depois você tem esse cavalo de pau, essa virada, sobretudo dos Estados Unidos e da Inglaterra. É só a gente lembrar, Giba, da frase, né, da Thatcher, quando começa a se falar de liberalismo e de neoliberalismo, que ela fala que não é sobre economia, é sobre corações e mentes, né? É sobre você conseguir construir narrativa, que é uma palavra hoje que até se tornou surrada, mas é um pouco isso, de você conseguir trazer para si os corações e as mentes das pessoas. E isso você só consegue com uma vitória ideológica, né? Sabendo contar a sua história. Então é um pouco disso. Agora, do ponto de vista da tragédia, né? Se é uma vitória intelectual barra ideológica, mas sim, eu acredito que o neoliberalismo seja uma grande tragédia porque ele exclui, né? Então, hoje, a gente vai falar bastante disso quando chegar nas questões envolvendo trabalho e trabalho moderno. Boa parte do que se chama hoje de capitalismo, a gente está falando, na verdade, de um capitalismo exclusivo, né? Um capitalismo que exclui e não inclui. Ou que, quando inclui, não inclui da forma correta, não inclui da forma humana, não inclui principalmente aqueles que têm menos estudo, menos possibilidade. Então, você vê, por exemplo, essa tragédia que se tornou o discurso de uma suposta maneira de você, olha, não, você precisa trabalhar, você precisa se desenvolver, e que é um discurso que não é liberal, né? Ele é neoliberal. Esse discurso que tenta dizer que todo mundo pode ficar muito rico ou que pode ser empreendedor. Então, acho que sob esse aspecto ele é uma grande tragédia. Legal. Nós ainda vamos tocar sobre esse assunto, com certeza. Uma coisa que se fala muito, e é uma pergunta rápida, curta e grossa: é possível um capitalismo sem crise? Eu acho que capitalismo e crise, Giba, eles são a mesma coisa, né? Porque a gente tem visto aí alguns autores modernos, quando eu falo de modernos, autores bem atuais, bem contemporâneos, alguns que estão fazendo pesquisas hoje, né? A gente fala aí do David Harvey, a gente fala, por exemplo, da Mariana Mazzucato, que é uma autora contemporânea, e de outros. A gente percebe que das duas, uma, ou das duas. Você precisa mudar a forma como se fala de capitalismo, né? E aí não é falar de outro regime, é falar de capitalismo mesmo. Então seria capitalismo inclusivo, a gente às vezes ouve falar disso. Capitalismo sustentável, às vezes a gente ouve falar disso. Bom, todas essas coisas não têm a ver com o capitalismo atual. O capitalismo atual é um capitalismo do quê? De choque, como fala bem a Naomi Klein. Ele é um capitalismo que ele segrega, ele é um capitalismo que ele separa. Então, assim, eu acho, né, na minha modesta opinião, e pelo que eu leio de autores bastante modernos, contemporâneos, é que a gente precisa mudar, talvez o discurso capitalista que exige hoje, ele não cabe mais. Porque hoje a gente tem, dentro do capitalismo, um sistema que ele domina o mundo todo, né, em alguns lugares mais agressivamente, outros menos, que é, na verdade, o neoliberalismo, travestido de um suposto liberalismo econômico. E aí ele que meio engoliu o capitalismo, né? O capitalismo foi meio que sugado por essa força gigantesca que é o neoliberalismo, que poderia ser só uma, digamos assim, uma corrente do capitalismo, mas não. Em especial quando a gente fala, Giba, da financeirização, que é um palavrão, né, do capitalismo, ou seja, a dominação da parte financeira pela parte produtiva. O que você está falando é, bom, mas então aquele capitalismo idealizado lá atrás, né, pelos clássicos, pelos autores clássicos do capitalismo, ele já não existe mais. Ele é uma outra coisa. Então, e o neoliberalismo ele tem a ver com choque. E choque tem a ver com crise. Então, acho que a gente só consegue romper com o atual capitalismo se houver, primeiro, uma mudança
até pegando carona na tua pergunta anterior, discursiva, narrativa, da gente entender, olha, então a gente vai mudar um pouco o discurso, é isso? E aí vem aquilo que eu te disse, as novas formas de capitalismo, né? A gente pode, dá para dar um curso só disso, saber o quanto isso é narrativo, o quanto isso é hipócrita, mas a gente ouve cada vez mais de gente, de pesquisadores até mais à esquerda falando, seria um capitalismo mais inclusivo, seria um capitalismo mais sustentável, seria um capitalismo em outros moldes, né? Um capitalismo que não é um capitalismo apenas do lucro, mas das partes, né? Então, mas para ser bem objetivo, acho que com o capitalismo que a gente tem hoje, que na verdade é o neoliberalismo se apossando das formas de capitalismo, é impossível você pensar capitalismo e crise de forma dissociada. Esse capitalismo aí só sobrevive graças à crise, à expoliação do trabalho, à exploração do trabalhador, à miséria mesmo, né? E, por outro lado, óbvio, alguém está ganhando e alguém está se apossando de muita coisa. Tá. Luciano, coloca-se, né, muita esperança, ou muitas esperanças, na verdade, no chamado capitalismo baseado no conhecimento. Sim. Esse capitalismo baseado no conhecimento é viável? Eu acho que não. E por que eu acho que não? Não é que é sempre complicado a gente chegar falando eu acho, porque ainda mais hoje em dia, né, Giba, onde a ciência tem sofrido tanto. Quando a gente fala eu acho, dá sempre aquela impressão que você está chutando. Então vou formular melhor a questão, me amparando aí em algumas bases teóricas e pesquisas e em observações para a gente não ficar no achômetro, né? Quando você fala em capitalismo do conhecimento, nós que somos da área acadêmica, poderíamos até olhar e dizer assim, puxa, mas que bom, porque nós somos das ciências, nós apostamos nas ciências. Nesse momento em que se fala de uma doença que está sendo enfrentada, onde é que a gente se ampara? A gente se ampara na ciência. Então, para não parecer contraditório, num primeiro momento a gente poderia olhar e dizer, não, é a única salvação. Só que seria uma resposta simplista, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, onde é que está a ciência no Brasil hoje? Bom, a ciência no Brasil hoje ela é uma ciência para poucos, né? A ciência de ponta, né? Então você pega, a gente conversava sobre isso num making off aqui antes, mas assim, a epidemia do Covid, que ela não traz nenhuma novidade, mas ela potencializa muito da desgraça brasileira econômica. O que ela mostra? Ela mostra que existem vários problemas e eles não são os mesmos e eles não têm a mesma intensidade. Cada lugar tem o seu tipo de problema. Ou seja, a ciência em São Paulo é muito diferente da ciência do Tocantins, né? Por que eu estou querendo dizer isso? Então, assim, se a gente colocar tudo para a sociedade do conhecimento e dizer, olha, é tudo inovação, é tudo ciência, a gente vai ter que pegar os números e vai ver que o Brasil, por exemplo, é um dos países que investem muito pouco em pesquisa e desenvolvimento. Então, você pega a China hoje investe 2,5% do seu PIB em pesquisa e desenvolvimento. Estados Unidos, mais ou menos a mesma coisa. O Brasil investe menos da metade disso, né? E onde chega isso? Chega em que cientistas? Quem conseguiu ter acesso a isso, né? As faculdades públicas ainda não dão acesso à maior parte da população. Óbvio, a gente tem política de cotas, isso foi importante. Para ser objetivo, Gilberto, eu acho assim, essa é uma questão que ela parece ser formulada em termos corretos, mas eu acho que ela é, em parte, equivocada. Porque quando você diz, a sociedade do conhecimento, é a indústria 4.0, é o desenvolvimento tecnológico, e a gente vai olhar e vai ver que no Brasil a gente tem problemas assim bizarros com saneamento básico, etc. Então, a gente tem tanta coisa para resolver na base que dá sempre uma sensação que quando se fala em sociedade de conhecimento, ela pode ser ainda menos inclusiva do que a gente tem hoje. Tá? Então, obviamente que quando eu falo que essa é uma falsa questão, o que eu quero dizer é o seguinte: óbvio que a gente precisa investir cada vez mais em pesquisa, desenvolvimento, formação, mas a gente tem tanta coisa para fazer na base que se a gente pensar apenas nisso, pode ser que a gente esteja, entre aspas, elitizando a discussão, né? E dizendo assim, olha, a sociedade do conhecimento, de fato, ela vai excluir ainda mais. Só para dar um pitaco e para a gente ficar com uma reflexão, você pega, por exemplo, a sociedade do conhecimento vai parir coisas esquisitas, como, por exemplo, universidades que só dão aula à distância.
Tá, vamos lá. Para isso você precisa de internet a melhor possível. Você precisa que as famílias tenham mais de um computador, porque hoje as pessoas trabalham. O pai está trabalhando em casa, a mãe está trabalhando em casa e o filho precisa fazer a lição de casa. Bom, então você precisa ter um tablet, um laptop, a internet de melhor condição. Então, entende? Quando eu falo que é uma falsa, que parece ser uma falsa questão, é sobre esse aspecto. Estamos conversando com Luciano Feltrin, jornalista econômico. Quem desejar que esteja participando e quiser desejar fazer perguntas, pode fazer perguntas pelo nosso chat. É importante que também quem puder se inscreva no nosso canal para estar sempre recebendo informações novas, programas novos, etc. Luciano, recentemente o senador atual, vereador para a cidade de São Paulo, Eduardo Suplicy, que vem há anos lutando pela implementação da renda básica de cidadania. Lá atrás era renda mínima, depois foi alterando os nomes, hoje chama-se renda básica de cidadania. O Suplicy, que lutou e luta muito por isso, está encontrando hoje um certo respaldo em vários setores, não apenas setores da esquerda, digamos assim, né? Exato. Vários setores do capital, que para implantar esse renda básica de cidadania é como um processo de programa compensatório, né? Isso. Me dá a impressão, e aí é uma questão, é uma pergunta, o neoliberalismo se aproveita muito, apela muito para esses disfarces, né? Para poder continuar com a sua política de sobrevivência, né? Do neoliberalismo. Agora, eu queria enfatizar, por que é importante, mesmo assim, a renda básica de cidadania, né? Se de fato ele ajuda na redução das desigualdades e se de fato ele fortalece a economia. São duas questões, né, Giba? A primeira questão ela não é menos importante, mas eu vou tratar num segundo momento, que é a questão do disfarce, né? Que a gente precisa formular isso. Você tem razão, mas vamos falar do ponto de vista econômico, vamos dizer assim, de agregar ao PIB, ao Produto Interno Bruto, à economia, etc. e tal. Ontem eu estava lendo uma matéria grande, uma matéria de destaque, a abertura do caderno de economia da Folha de São Paulo. Foi até capa, tinha uma capa interessante de um senhor fazendo uma construção na Bahia, né? Lá com seus tijolos, o cimento, etc. E assim, só para a gente ter uma ideia, esses R$ 600, nós sempre precisamos entender de novo as questões locais, né? Quando você fala de R$ 600 morando em São Paulo, num bairro de classe média ou num bairro de classe média alta, você logo vai descobrir que os R$ 600 não vão te permitir sequer morar em um lugar assim, mesmo que você divida o dinheiro com alguém, você vai morar talvez dividindo casa com alguém, com algum amigo, numa república, e olhe lá, porque o custo de vida é altíssimo, etc e tal. Você está falando nos lugares mais para dentro do Brasil, muitas vezes esses R$ 600 eles têm uma outra lógica, né? Então você pega, por exemplo, na Bahia, muitas dessas pessoas que estavam sem emprego, que pegaram esses R$ 600 e muitas vezes esses R$ 600 viraram 1.200 porque eram duas pessoas sem emprego, conseguiram, por exemplo, nessa matéria contava uma história interessante de um senhor que tinha uma borracharia do pai que foi fechada e que ele conseguiu arrumar e voltar, ou seja, um pequeno negócio local. O outro conseguiu arrumar a laje que ele não conseguia, e por aí vai. Então, assim, sendo bastante objetivo, depois a gente não vai ser ingênuo de achar, olha, que legal, o Bolsonaro é bonzinho, tá ajudando o povo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Esses R$ 600, principalmente nos lugares mais para dentro do Brasil, ajudaram muito, e certamente isso vai ajudar bastante que o PIB, né, que o conjunto de riquezas que se produz no Brasil, que o PIB, que a retração desse PIB seja menor. Porque você está falando do quê? De injeção direta, né? Então é um exemplo assim bem bobo, mas que funciona. É quando o cara tá com a cólica renal e vai lá no hospital e toma aquela injeção que vai lhe tirar a dor, né? Como se fosse ali com a mão. Então, assim, aqueles R$ 600, eles de fato significam dinheiro na economia.
E aí, você pode, tem até essa questão curiosa aí do Banco Central fazendo uma nota de R$ 200, isso aí já deu uma baita de uma polêmica, né? Mas um dos motivos para isso é o quê? Precisa de mais dinheiro vivo rodando na economia, porque boa parte do dinheiro que foi colocado no sistema bancário via esses R$ 600 por mês, muita gente guardou o dinheiro, né? Também tem esse lado. Por quê? Porque é legítimo, né? Nós estamos vivendo um pânico, as pessoas têm medo de sair de casa, elas não sabem se vai ter mundo amanhã, né? Porque o medo das pessoas legítimo é esse. E aí se guarda muitas vezes dinheiro, isso quem pode, né? E quem não pode vai ali, vai consumir, vai fazer como esses exemplos que eu te dei na Bahia. De fato, esses R$ 600 eles vieram na hora, talvez mais tarde do que deviam, né? Muita gente teve dificuldade para receber, a gente acompanhou a saga e vem acompanhando. É importante a gente lembrar, as pessoas às vezes têm memória curta, esses R$ 600, muitas pessoas que estão comemorando, eu já ouvi gente, a gente começa a ouvir, já se fala em reeleição, que o Bolsonaro vai usar e abusar disso aí, né? A gente precisa se lembrar que esses R$ 600 eram 200 na formulação do seu Paulo Guedes, né? Então a gente precisa lembrar primeiro disso, né? Isso nasce, e aí é preciso ser justo, Giba, acho que você vai concordar comigo, por todas as críticas que nós temos ao parlamento brasileiro, aos senhores senadores, aos senhores deputados e aos parlamentos estaduais, municipais, quem pressionou forte aí foram os deputados e senadores. Olha, não vai ser 200 não, vai ser 600, e ganharam a briga, né? E como é um orçamento de guerra, a gente sabe que um orçamento de guerra está fora do orçamento, ele não dá nem desculpa para o governo federal falar que não tem dinheiro, né? Porque é uma outra coisa, um orçamento paralelo. Para não fugir da pergunta, acho que sim, isso tem uma importância que não é pequena, vai ajudar e tem ajudado bastante gente. Mais à frente, quando a gente for falar da precariedade do trabalho, eu sei que você vai me perguntar coisas desse tipo, aí a gente tem como separar o joio do trigo. Mas sim, digamos assim que, principalmente no que diz respeito a evitar a miséria e ao aumento da fome, né? Esses R$ 600 eles ajudaram. Vamos para o primeiro pedaço da pergunta que você perguntou, que é tão importante quanto o segundo. O neoliberalismo adora disfarces. Um dos grandes disfarces do neoliberalismo foi. Ele não nasceu aqui no Brasil, óbvio, né? Como nada nasce aqui, é tudo muito atrasado. A gente pegou muito a eleição de 2018, surgiram partidos que, em torno dessas ideologias, e isso ganhou muitos corações e mentes, a questão da meritocracia, né? E a meritocracia, o que seria? Então, eu sou um empreendedor, aquela velha história, aquela velha fábula, né? Milton Santos já falava dessa fabulação lá no começo dos anos 90, quando a globalização começou a se apertar, e ele já falava disso, olha, é o neoliberalismo e a globalização como fábulas. E uma das fábulas era justamente essa da coisa da meritocracia, que é um discurso bonitinho, né? Porém, absolutamente mentiroso, vazio. Você pega e coloca todas aquelas ideias do capitalismo americano, que é um capitalismo, convenhamos, muito diferente do nosso, com uma democracia muito diferente do nosso, né? Quando a gente fala de capitalismo, a gente tem que lembrar que o capitalismo está ali porque existe uma democracia, né? Mal ou bem. Não são a mesma coisa, mas uma coisa agrega a outra, né? Então, assim, primeiro que a gente está falando de um capitalismo muito diferente. E geralmente se faz essa quase que, olha, não, nós somos um partido, criamos um partido aqui no Brasil, e nós não somos de direita, nós somos de uma. Não somos de extrema direita, melhor dizendo, nós somos de uma direita moderada, seja lá o que isso queira dizer no Brasil. E nós queremos o quê? Nós queremos um capitalismo que o Estado não intervenha, né? Bom, então esse discurso morre aqui com a pandemia, porque o Estado precisou intervir. É só a gente se lembrar, já que essa turma gosta de comparar Estados Unidos e Brasil, que se aqui o dinheiro é de R$ 600 por mês, nos Estados Unidos é praticamente o triplo, porque é em dólar e é muito mais forte. Lá o Estado participou, inclusive os chequinhos, você vai se lembrar disso, vem com a carinha do Trump, ou seja, não só é uma ajuda estatal, como é personalista, né? E o Estado, lá, entre outras coisas, subvenciona parte do salário para as empresas. A Inglaterra também fez isso. A Inglaterra, hein? A gente está falando lá do berço do neoliberalismo com a Thatcher. Para não viajar muito, o Giba, acho que essa questão dos disfarces, né, os disfarces que existem do capitalismo, um deles é esse discurso nossa, a meritocracia, você pode fazer igual o Steve Jobs, pode fazer igual o dono da Apple, os caras mais ricos do mundo, você pode começar um negócio lá numa garagem e aí você vai ficar zilionário.
Bom, se esquecem de explicar que o Estado americano subvenciona tecnologia e investe em pesquisa e desenvolvimento, né? E se esquece de falar que nos Estados Unidos existe dinheiro sendo emprestado a juro negativo e que esses caras, ao contrário daqui no Brasil, onde o governo não consegue emprestar para as pequenas e médias empresas, pede um monte de coisa, lá o camarada consegue mesmo esse dinheiro, né? E, ou seja, mas ele precisa ter a ideia genial, o que nem sempre é uma coisa óbvia, né? E a ideia genial também não nasce assim do eureka, nasce de pesquisa e desenvolvimento, nasce daquilo que você falou há pouco, que é, olha, o menino já tem acesso a uma série de mecanismos tecnológicos desde pequeno. E quais, né? Quais meninos têm acesso a isso? Quantos meninos têm acesso a isso? Qual a cor dos meninos? Onde eles moram, né? Tudo isso tem que ser perguntado. Então, uma das fabulações, uma das fábulas do neoliberalismo é esse discurso que pega muito a classe média, né? Ele pega muito forte a classe média. Não, eu sou empreendedor de mim mesmo. Tá bom, tudo bem. Não vamos discutir. Vamos discutir mais à frente. Outra fabulação muito grande é a de que, não, olha, o capitalismo é uma beleza, o neoliberalismo é uma beleza, porque existem sim pessoas pobres, mas também existem pessoas muito ricas, e as muito ricas trabalharam muito, né? São gênios, elas precisam ser remuneradas por isso. Bom, Milton Friedman, né, que é um dos grandes teorizadores, né, teóricos, melhor dizendo, do neoliberalismo, já vendia a ideia da renda mínima, da renda básica, que era, na verdade, no caso, uma espécie de imposto negativo, imposto de renda negativo. O mais curioso, você disse isso bem, de novo, a gente precisa entender todas as coisas em todas as dimensões, não ser ingênuo, mas também olhar e falar, não, precisa. Se você me perguntar hoje, Luciano, precisa de uma renda básica? Eu diria para você, sem pestanejar, que é preciso, é necessário, porque a gente está falando de um país que vai se tornar ainda mais miserável e com o emprego ainda mais precário. Isso se você conseguir emprego, por pior que ele seja. Então, assim, é necessário. Agora, é muito louco, Gilberto, isso eu acho que, assim, isso deve ser uma coisa para os governos de esquerda, que ficaram no país há praticamente 13 anos, é uma coisa para tirar o sono, né? Porque você pega, o Suplicy não conseguiu ser recebido, né, pela Dilma, isso virou um clássico, né? A Dilma foi empichada e o Suplicy não conseguiu lá um encontro com ela. Suplicy luta por isso há anos, justiça seja feita, né? Virou até uma coisa meio quixotesca num determinado momento. Mas assim, quando eu falo que isso precisa fazer parte da, né, o pessoal que governou o Brasil até há pouco precisa colocar o travesseiro na cabeça, olha só o que o destino criou para a gente. Vocês não implementaram um programa desse, de renda básica, ou seja, algo que tinha tudo para ser um discurso da esquerda. Isso cai no colo de um governo de extrema direita, vamos dar o nome certo para as coisas, esse governo não é um governo de direita, é um governo de extrema direita, né? O Bolsonaro tem um discurso de extrema direita desde sempre. Quer dizer, isso cai no colo desses caras, e a gente está chegando no meio do mandato do Bolsonaro logo logo. Ou seja, a possibilidade de que ele vá se apossar disso para se reeleger, para tentar se perpetuar no poder, para tentar proteger os filhos, etc., é muito grande. Agora, se você me perguntar, bom, então a esquerda tem que brigar para não ter o programa porque não é dela? Obviamente que não é isso. Agora, tem que ter programa. A prova disso, Giba, é que os economistas mais conservadores, os economistas liberais mais conservadores, porém com algum grau de honestidade intelectual, já olham e dizem assim, não, gente, o capitalismo no Brasil vai ficar inviável se você não tiver um programa desse, porque você vai tirar da economia, segregar da economia, no limite, matar pessoas, matar consumidores, um volume gigante, né? Então, assim, acho que esse é um grande discurso e uma das grandes contradições do capitalismo estatal moderno, dos partidos de esquerda, a gente está falando basicamente do PT, que ficou no governo durante 13 anos, não conseguir encampar um projeto desse a sério, com um discurso que poderia ser talvez tão rico como é o do Bolsa Família, né? O PT apanhou muito por causa do Bolsa Família, a gente sabe disso. Agora, o mais curioso, agora a gente vai deixar na mão de um governo que provavelmente vai fazer isso, precisa fazer isso, se fizer está correto, mas que provavelmente vai matar essa bola no peito e dizer assim, olha, tá vendo? Nós somos melhores e mais justos e mais humanos do que esse povo comunista aí.
É, você perdeu uma grande oportunidade. A justificativa era de que a renda mínima estava dentro do Bolsa Família, né? Acho que essa que era a É, visão, só que de uma forma equivocada, né? é um programa barato, né? O Bolsa Família, ele é um programa muito em conta, né? Muito E aí você pega esse aí que o Bolsonaro até saiu dizendo esses dias, olha, não tem como, porque são 50 bi por mês. Bom, mas ninguém está falando que você precisa tirar isso. Primeiro, a gente tem que lembrar, né, Gilberto? Quando se faz aquela comparação tola entre o orçamento doméstico e o orçamento estatal, a gente tem que lembrar que nós, eu e você, se a gente estiver devendo no cheque especial ou no cartão, a gente vai ter que dar um jeito, né? Ou a gente vai se endividar, ou a gente vai pegar dinheiro de alguém. O Estado não, né? O Estado ele pode emitir títulos, o Estado ele pode negociar dívidas. Ninguém está falando nem calote aqui, tá? Para ser bem conservador. E a gente está falando ainda de um Estado que pode tributar mais, né? E se no limite você dizer assim, olha, mas nossa, mais impostos, não queremos, tudo bem, vamos de novo você pensar com a cabeça conservadora. Ué, a gente pode, por exemplo, em programas de renda básica, Macaé tem isso, outros lugares têm. Ué, outros estados, a Holanda tem isso, de você pegar e dizer assim, não, então não vamos tributar o bolso das pessoas? Bom, mas o que se explora lá? Bom, se explora petróleo? Bom, então o petróleo vai pagar a conta desse programa, né? Olha, nesse lugar aqui, Minas Gerais, por exemplo, a gente pega lá, ontem eu li aqui um fundo gigantesco dos padres anglicanos, veja só você, que investia na Vale, chegou e falou assim, ó, Vale, você provocou 2 tragédias humanas. Mude isso ou a gente não vai investir nunca mais nem em você, nem nenhuma mineradora, né? Então, assim, é uma resposta capitalista ao sistema. É dizer assim, ó, ou vocês corrigem isso aqui, ou a brincadeira acabou, né? Por que o Estado brasileiro não pega, por exemplo, o Santos? Santos tem petróleo. São Caetano tem petróleo, né? Tem refinaria de petróleo lá. Parece que não se faz mais a discussão do petróleo no Brasil, né? A questão da Petrobras, do petrolão e de tudo isso, parece que colocaram a principal empresa brasileira, né? Porque a Petrobras é só isso, a principal empresa brasileira, listada em várias bolsas estrangeiras. Assim, quer dizer, você não pode tirar dinheiro dali, você não pode tributar, por exemplo, o petróleo, você não pode. Ué, por que Macaé faz isso? Por que a pequena cidade de Macaé fez isso? Porque alguém, eu nem conheço os detalhes disso, alguém olhou e falou assim: não, gente, a gente não precisa tirar isso aqui e encarecer imposto da classe média, não é nada disso. Vamos pegar isso aqui da exploração de petróleo, né? Então, Gilberto, eu acho que existem soluções, desde que você esteja disposto a ouvir, não as duas partes, mas todas as partes, desde que você esteja disposto a ser alguém que é capaz de mediar isso, que é capaz de ouvir isso, que é capaz de mostrar para a sociedade que existem alternativas a essa coisa da austeridade pela austeridade, né? Porque repare só você, o discurso da austeridade ele já voltou. Eu pensei que esse discurso só voltaria depois do fim da pandemia, mas aí eu me surpreendo todos os dias ouvindo comentaristas de rádio e TV, sobretudo conservadores, já falando como se a pandemia tivesse acabado, como se as pessoas estivessem todas empregadas. de E eles já olho estão teto, no teto. do teto, do teto, do teto. E aí você diz assim: bom, outro dia eu vi um sujeito fazendo uma defesa apaixonada do teto, e aí eu dei um Google e fui descobrir que o sujeito era criador da regra, ora bolas. Né? É óbvio que ele vai fazer uma defesa apaixonada, ele é um técnico. Ou esse é outro disfarce do neoliberalismo. Né? Na verdade, o sujeito ele é colocado a serviço de questões políticas, né? Ele até é um técnico, é um acadêmico, mas ele vai usar aquilo ali como? De uma forma ideológica, de uma forma política, né? Então, acho que tem muita discussão pela frente, e essa discussão aí da renda básica, da renda mínima, se é universal. Universal, quando a gente diz, né, só para deixar claro, se seria para todo mundo, eu até acho que a gente não consegue fazer isso no Brasil. Se você me perguntar, eu vou dizer para você que eu acho que nem é honesto mesmo. Eu acho que muita gente não vai precisar, e se você coloca num programa universal, isso pode ser um problema. A gente viu os desvios aí que aconteceram desses R$ 600, gente que definitivamente não precisava. Agora, se você perguntar para mim que tipo de programa tinha que ter, eu diria para você, um programa abrangente sim, um programa universal para todos, acho que não, mas, Gilberto, a gente não tem aí os dados de inteligência artificial, a gente não tem empresas aí que fazem isso, a gente teria que discutir isso muito bem e dizer assim, quem são as pessoas no Brasil, após pandemia, Que já estamos, necessita. que necessitam de R$ 1.000 para consumir, porque aí você vai ter uma série
de pesquisadores fazendo isso de forma honesta, é dizer assim, olha, se você colocar R$ 600 aqui nesse lar, são duas pessoas, você coloca 1.200, de novo, não vamos pensar só com a cabeça do paulista paulistano, vamos pensar com a cabeça do brasileiro que mora lá no interior da Bahia, né, no cara que mora no Acre. Nós sabemos que R$ 1.200 em lugares mais distantes ele é muito mais representativo do que aqui. Então, acho que esse programa pode ser bem abrangente, sim, e acho que esse programa pode ser significativo do ponto de vista de aquecer a economia, sim. Ô, Luciano, você colocou umas questões, até daria para um outro debate até, que é a questão da presença do Estado, né? Você falou, citou muito a questão do Estado, Estado que, é assim, quando interessa a gente critica, quando interessa a gente utiliza, né? Isso, Assim, exato. tem muitos grandes empresários aí que estão na moda, que se vestem de verde e amarelo, que Sim, na hora que precisaram, desde o Fernando Henrique Cardoso, apelaram para o BNDES, né? sim, E vivem criticando o Estado, que o sim, Estado interfere demais, que o Estado põe muita mão, que o Estado cobra demais, mas na hora que precisa, recorre ao sim. Estado. Mas aí é É um outro um, debate. um outro debate. Você falou uma outra coisa que queria levantar, acho que foi na Folha de São Paulo, algum jornal trouxe essa semana, a taxa de desemprego. Você falou dessa questão, né? Sim. Que, segundo o IBGE, subiu para 13,3%, né? E os Uhum. analistas estimam que pode chegar a 25%, na realidade, essa taxa. São quase 9 milhões de brasileiros sem emprego. 9 milhões de brasileiros sem emprego. E, na verdade, essa taxa não representa o cenário totalmente do desemprego, porque há sempre aquelas pessoas que estão à procura e que não estão à procura do Isso, trabalho, né? Ou exato. seja, é um número que já esteve mais alto, no patamar, mas que está Uhum. subindo novamente e que a gente não sabe, com o desenvolvimento da pandemia, com as situações, agravamento para o final do ano, né? Se Sim. isso vai melhorar, piorar. Qual a sua opinião sobre esse assunto do desemprego e como a gente poderia sair dessa? Olha, a gente está. A Folha saiu com essa matéria, né? Tô até com ela aqui do lado. Quase 9 milhões perdem trabalho no segundo trimestre. Ou seja, eles pegaram, qual foi a conta? Porque segundo trimestre? É o trimestre cheio, que pegou a Covid plenamente, né? Um trimestre todinho. Então você está falando de 9 milhões de desempregados aqui só nesse trimestre, né? A taxa oscila, Gilberto, 12, 13%, e realmente é uma taxa absurda, e se fala que pode chegar a 20, 25, é sempre complicado saber esse número, porque, por exemplo, num determinado momento, até agora mesmo, é difícil de você saber quem é desempregado, ou seja, quem perdeu o emprego, e quem entra nessa conta é que está procurando emprego, quem é desalentado, que é uma outra conta, ou seja, quem desistiu de pegar emprego, né, de buscar emprego, e a questão do Covid atrapalha muito nesse sentido, o isolamento social atrapalha muito nesse sentido, porque você fala, bom, será que a pessoa está procurando emprego, ela está desalentada ou ela está fora da conta durante um tempo? Então, essas contas, elas são complicadas, elas variam mesmo por causa disso. Acho que o governo tentou fazer algumas coisas, aquele programa que subsidia uma parte dos salários, que faz as empresas viverem seus horários e diminuição de carga com diminuição de jornada, mas a gente vê, por exemplo, que o governo foi pouco efetivo no que diz respeito a alguns setores que no Brasil talvez precisassem de ajuda, não por causa das empresas, mas por causa daquilo que se chama em economia de cauda longa, que é você pegar um número de funcionários gigantes, por exemplo, na aviação, né? Você tem pouca empresa de aviação, você vai ter demissão em massa, são empregos de boa qualidade, e empresas que vão mandar embora a rodo, porque elas têm a desculpa ideal, que é o vírus, né? E em alguns momentos elas estão com as contas ruins mesmo. Acho que o desemprego vai ficar nessa faixa e piorar um pouquinho. Talvez no fim do ano dê uma melhorada, porque você tem a questão dos empregos temporários, né? Mas aí a qualidade do emprego realmente é complicada. E acho que o governo foi muito mal no que diz respeito, principalmente, Gilberto, isso é uma coisa bem, bem nossa aqui,
Você pega as pessoas que têm microempresas individuais, pessoas que são do simples, pequenos empreendedores, pequenos empresários, aqueles mesmos, como eu te dizia há pouco, aquelas pessoas que na eleição ficavam super empolgadas de dizer que não, olha, eu sou empreendedor de mim mesmo, faço o meu horário, é o meu trabalho, etc e tal. Essas pessoas, elas tiveram muitas complicações e têm muitas complicações agora ao longo da crise, né? Então, quantas dessas pessoas não deixaram de trabalhar e quantos desses empregos, no caso do Simples, por exemplo, não deixaram de existir porque eram empresas ali com o sujeito tinha uma empresa e tinha ali mais um funcionário, mais dois funcionários. Enfim, é aquilo que o seu Paulo Guedes falou naquela fatídica reunião em que todo mundo falou um monte de palavrões e ele não disse palavrões, mas falou coisas ali bem pesadas, do tipo, empresas grandes a gente ajuda, empresas pequenas elas vão sofrer, a gente vai perder dinheiro. Acho que a questão do emprego tem um outro problema, que é quando isso começar a voltar e as pessoas começarem a sair de casa e as empresas começarem a contratar mais, que isso em algum momento vai acontecer até pelo número de pessoas que muitas empresas mandaram embora, é a qualidade do emprego, né? São as condições em que essas pessoas terão emprego. É aquilo que o Marx já falava lá atrás do tal do exército de reserva, né? Quer dizer, você não quer esse emprego? Ótimo, vou chamar um ali porque tem uma fila de outras tantas pessoas. Acho que esse é um problema que vai nos acompanhar por alguns anos, talvez até por uma década, ou talvez até por mais, se a gente não resolvê-lo, Gilberto. Tem muito problema que já vem da questão da estrutura também do mercado de trabalho no Brasil e do enfraquecimento que já vem acontecendo já há bastante tempo desse descolamento que se faz, né? Eu falava do capitalismo financeiro. Qual que é o grande disfarce, né? Você é empreendedor de você mesmo, etc e tal. Pois é. E aí, e os entregadores de comida que alugam a bicicleta, eles não têm proteção social, e quando eles ficam acidentados, como é que faz? Ele não tem nenhum vínculo, então ele é empregador de si mesmo, o que significa que ele toma o risco dele mesmo, o que significa que se ele se machucar ou morrer, era por causa da sorte mesmo, né? Então, que capitalismo é esse que desvincula completamente o capital, né? Porque esse é um sonho do neoliberalismo, desvincular completamente o capital, a grana, o dinheiro, o empreendedor do trabalho e do trabalhador. Então, assim, é tentar quebrar esse vínculo. A gente pega, por exemplo, essas empresas de entrega que a gente tem acompanhado, têm sido pressionadas e, de certa forma, há uma tentativa nas grandes capitais de mostrar, né, que pode-se haver algum tipo de movimentação. Essa gente tem sofrido pra caramba, a gente vê que eles são descredenciados por qualquer reclamação, e às vezes são qualquer reclamação mesmo, a gente pega essas pessoas aí que se acham superiores umas às outras, né? Mas tem fila, né? Hoje o sujeito que vai entrar numa dessas empresas de entrega compartilhada, ou o sujeito vai fazer uma entrega de comida, ele enfrenta uma fila, né? E o mais louco disso, me parece, que desde o começo, né? Você pega, há dois economistas brilhantes, né? Mais à esquerda, o Marx, nem é mais à esquerda, o Marx é a própria esquerda, mas o Marx e Keynes, eles estudam muito a questão dos vínculos de trabalho e, principalmente, sobretudo, as pessoas, né? Eu acho que esse é o que tem de mais legal desses dois economistas, independente de você ser mais à esquerda ou não. O Keynes, por exemplo, para ficar no mais recente deles, mais contemporâneo deles, se preocupava muito com essa questão, né, da desvinculação que o capital busca, total, e que agora é quase que total, entre eu tenho dinheiro, eu ofereço o sistema para você, então assim, você é um cara que entrega comida, você só faz isso, ou então você tem um carro compartilhado, você só faz isso porque eu sou um empreendedor, eu tenho a grana e eu criei o sistema. E você está afastado de mim. Aqui no meio tem um vale. Existe um vale gigantesco e eu não tenho nada com isso. Então, o que essas empresas têm dito é isso. Então, só para responder a tua pergunta de forma objetiva, a gente vai ter um problemão com taxa de emprego e desemprego durante muito tempo. E o problema ele é estrutural. Por quê? Porque mesmo que isso, as pessoas começaram a arrumar mais emprego, a gente precisa entender qual é a qualidade desse emprego. Porque a indústria está desempregando. E sim, ao contrário do que muitos economistas ortodoxos dizem, o emprego na indústria ele é um emprego que treina,
né? Mal ou bem, o sujeito para trabalhar na indústria automobilística, para trabalhar com robô, para trabalhar de forma automatizada, ele treina. A gente vai entrar naquela tua questão da sociedade do conhecimento, né? Ele treina, esse sujeito ele tem um curso, ele foi capacitado. Muitas vezes jovens, meninos e meninas, eles recebem um treinamento, e isso é pesquisa e desenvolvimento. Ali tem um agregado. Quando esse sujeito sai desse trabalho, ele consegue às vezes abrir uma pequena oficina, ele consegue criar um pequeno negócio baseado no quê? Naquele conhecimento que ele teve, né? Então isso é uma coisa. A indústria é importante por isso, porque ela abastece inclusive com o seu treinamento, com o seu tipo de lógica particular, porque a indústria, né, ela produz coisas materiais, de base material, e aí o sujeito, quando vai trabalhar no setor de serviços, por exemplo, entregando algum serviço e não necessariamente um produto, ele tem uma sacada, muitas vezes estratégica, de quem foi treinado pela indústria, né? Mas o que é a indústria no Brasil, se não um monte de lobistas, né? Porque o que a gente o que a gente vê no Brasil é só acompanhar o noticiário de cobertura dos jornais especializados de indústria. O que a gente vê é o quê? Grandes indústrias, grandes empresas que fazem lobby estatal, né? Então você pega a manchete do Valor Econômico de quinta-feira. Anfávia busca prolongar as inovações tecnológicas para evitar, por exemplo, a poluição, né? Que eram coisas para acontecer nos próximos anos, eles já querem prolongar. Então, assim, o que é isso? Isso é lobby estatal. Eu sou a Anfávia, eu sou os grandes produtores de veículo, e aqui no Brasil tem um problema, né? Porque eles são montadoras, né? O Brasil, Gilberto, acho que é o único lugar onde se tem montadora, né? Quer dizer, você só monta. Você não, efetivamente a tecnologia não é tua, né? Então, assim, para responder objetivamente a tua pergunta, nós continuaremos tendo problemas muito sérios com desemprego, os números continuarão altos, embora possam oscilar um pouquinho, né? E a gente vai ter muito problema com quem arrumar emprego ou se tornar empreendedor na marra, na força, né, a forceps, porque isso vai acontecer também de uma forma, muitas vezes, desvinculando completamente o trabalho do capital, né? Isso Luciano, você tocou num assunto importante aí já sobre precarização do trabalho, você já deu uma entrada. Eu quero mostrar um trailer de um filme que quem não assistiu, assista. É um caso específico de uma outra nação, da Inglaterra, mas tem muitas similaridades, né, com o que acontece aqui. Então, eu vou passar, depois a gente vai retomar essa questão. Legal. Que esse trailer desse filme trata, justamente para a gente avançar um pouquinho mais nessa discussão que você já começou aí sobre precarização do trabalho. Tá bom? Vamos lá. I've done all sorts, you name it, I've done it. Yeah, I'd rather work on my own now, be my own boss. Let's just get a few things straight at the start, though, shall we? You don't work for us, you work with us. Like everything around here, Ricky. It's your choice. Look, I think we need to take the leap. Otherwise, we're going to end up renting forever. Henry's doing 200 quid a day, and I can be just as quick as him. Yeah, but it'd be like 14 hours a day, 6 days a week. We never see each other. 0-hour contract, I get paid for the visits. Rosie, I'm not sure when I'll be in. I'll be as quick as I can. Your dad's going to be in late, though. What are you doing? Dad will go mental if you miss school again. Set his parcel for Mr. Campbell. Robert, not mate. Because I don't get paid till they get delivered. Mate is a fucking wanker. Back to work! I try and talk to him all the time, but I just feel like I'm not here enough. Don't give me a ticket. This is another £100 fine and a sanction. You know, I never thought it'd be this difficult, have it? Have you been on the train tracks on the roof? Have you been in school today? What is going on? Just going to end up like... Well, don't you? All the houses you go to, all the faces you see, the people you speak to. Has anyone ever genuinely asked you how you are? Dad wishes didn't have to fight so much. I'm going to have to go because it's personal. Personal? Do I look like a fucking counsellor? I thought it was my business. Yeah, it is, but it's our franchise. I want it better for you. I want it better for Liza.
I'm doing my best. Nice to have your own destiny, Ricky. You up for that? Yeah. Então, a uberização da vida, né? Esse filme é fantástico, porque até, inclusive, hoje é Dia dos Pais, a gente vai até falar no finalzinho alguma coisa, mostra de como que esse processo de precarização dos serviços públicos de saúde, da demolição dos direitos trabalhistas, afeta, inclusive, a vida familiar, né? E muito. Claro. A relação dos pais, do pai com os filhos, depois com a esposa, etc. E tem até um detalhe, é um spoiler aqui, né? Mas esse é um spoiler bacana, que a garrafinha que o sujeito lá do filme usa na sua van, eu fiquei sabendo que aqui também os uberistas, né? Também utilizam, em alguns casos, da famosa garrafinha, levar no carro a garrafinha porque não tem tempo para fazer as suas necessidades fisiológicas, né? É um negócio impressionante isso. O Bertold Brecht diz que a esperança está latente nas contradições. E eu acho que isso tem um pouco a ver, né? Esse filme ele não é muito esperançoso, mas acho que essa questão da uberização a gente deveria discutir muito mais. Ela traz benefícios muitos para o consumidor, em certa forma, né? Porque é lógico que é muito mais fácil você pedir uma coisa, essa empresa aí, as várias que entraram de serviço móvel, né, de mobilidade, trouxe facilidade para a gente, evidentemente, mas o trabalhador em si continua explorado. E a gente teve um caso agora viralizado essa semana, né, que mostra como essas pessoas ainda são, né, extremamente sofrem preconceitos, inclusive, né? Eu queria só opinar sobre isso, sobre esse processo de precarização, né, que é um processo de precarização do mundo do trabalho diante desse modelo que a gente tem. Isso é curioso, Gilberto, porque revela algumas facetas que, de novo, a gente vai lá na história dos corações e mentes, né? Porque esse discurso que nos vendem do capitalismo como algo bonzinho, como algo que faz você poder consumir, também mostra, às vezes, a faceta negativa. Acho que uma das facetas negativas aí, humanas, né? Eu tinha um professor, me lembro disso, já faz bons anos, quando eu fiz graduação em jornalismo, que ele dizia: você conhece as pessoas percebendo a luta de classes dela. E eu falava assim: como assim, professor? Me traz aqui para o mundo e me explica isso. Ele dizia: Luciano, tem luta de classe em tudo. Isso não é papo de marxista, de esquerda, embora, óbvio, que o grande teorizador da luta de classe seja o Marx. E ele me dizia o seguinte, ele falava: pega e vai no McDonald's no fim de semana e percebe como o pobre trata o pobre. Porque o cara que vai no McDonald's, isso naquela época acho que era mais barato, né? Mas isso vale para qualquer tipo de restaurante mais popular. Repara como é que aquela pessoa que está pedindo a comida trata e muitas vezes humilha o sujeito que está trabalhando lá, no balcão, atrás do balcão, ou limpando o banheiro daquele lugar, né? Então essa luta de classes, e às vezes das mesmas classes, né? A mesma pessoa que está ali comendo, ela tem ali uma vida, um salário parecido com aquele funcionário daquele restaurante. Acontece coisa parecida com a uberização da vida, né? Eu acho que, baseado na frase do Brecht que você citou aí, a gente começa a perceber, e eu não sei medir isso, eu não pesquisei isso, talvez seja até mais um desejo do que uma realidade, mas a gente começa a perceber que essas grandes contradições da uberização, não é só da Uber, né, mas porque virou um sinônimo, mas de todas essas empresas de entrega e de compartilhamento, já começam a mostrar contradições na própria vida das pessoas, né? Outro dia eu ouvia um dos representantes dos entregadores de aplicativo aqui em São Paulo, e ele falou uma frase interessantíssima. Ele disse o seguinte: vocês acham que comer um prato que custaria R$50, e aí o restaurante fazem uma entrega para você por R$9, você acha que aquilo ali custa o quê? Aquilo ali custa o risco da minha vida, que estou numa moto precisando entregar 10 daquilo, né, à noite. Aquilo ali custa o fato de
eu, entregador, não ser testado por Covid, então se eu, de repente, posso passar para você o Covid ou para o porteiro do teu prédio, né? Então, assim, Gilberto, eu acho que tem uma esperança aí, hoje para mim ela é uma ponta de esperança, é que a gente comece a perceber que, tirando aquelas pessoas que estão lá no alto da montanha, que são as muito ricas, ou aquela classe média alienada que não percebe que ela também é assalariada, ou se não é assalariada, ela é precarizada, por melhor que seja o salário dela, né? Perceber que essas lutas, elas podem ser lutas de várias pessoas. Agora, quando a contradição pega, como pegou no filme aí, as questões pessoais, mais íntimas, ela começa a misturar a tua mulher, a tua namorada, o teu filho, os teus parentes, começa a prejudicar a sua vida, ela se tornou uma luta real. Ela não é apenas, entre aspas, ideológica. Ela não é apenas entre teorias, ela é sobre realidades, ela é sobre vidas. É sobre como as pessoas levam as vidas e como elas morrem, às vezes, porque o emprego as prejudica demais. Então, assim, é mais uma esperança, sabe? Baseado até na frase que você disse aí. Eu acho que pode surgir um sopro de esperança do ponto de vista de dizer assim, gente, nós precisamos lutar, nós precisamos sair às ruas com essas pessoas, em especial depois que essa pandemia deixar, porque, só para te dar um exemplo concreto, Gilberto, eu me lembro de um domingo à noite, há uns bons 3 ou 4 anos atrás, que eu estava num bairro próximo ao meu, e aí, sem carro, né, não tenho carro, e aquele bairro não tinha metrô, e eu falei assim, puxa, já é tarde da noite, vou pedir um Uber, né, e aí era, sei lá, 10 horas da noite, um domingo, um dia frio, e o cara chegou, e uma cara de sono, coitado, eu perguntei quantas horas ele estava trabalhando, ele falou para mim que estava trabalhando desde as 9 da manhã, e isso já era 9 da noite, e a gente foi conversando, e era uma corrida de alguns poucos quilômetros, mas que com um táxi daria, por exemplo, uns R$15, né? E eu me lembro que a corrida naquela noite de domingo, ela custaria R$5. Obviamente que eu não paguei apenas isso para ele, eu achei até bizarro aquele valor, porque senão nem pegaria aquele serviço, né? E eu fiquei pensando, eu falei assim, puxa, quer dizer que se eu pago esses R$5 para esse cara, e ele não ia nem receber, e aquilo era em dinheiro, mas poderia, assim, em outros casos, ele receber em cartão, ter que demorar para receber, e eu fiquei pensando, né, o custo que teria para aquele cara e para aquela família, né? Quer dizer assim, caramba, quantas corridas de R$5 que eram para ser de 15, ele não teve que fazer, né? E quanto isso ficou com a empresa que tem o sistema? E para mim é chocante, né? Dizer assim, não, peraí, a divisão tá errada, isso aqui tá errado, a força de trabalho, ela é fundamental. Ah, mas os carros eletrônicos vão ser carros que vão se autodirigir? Bom, a gente tem visto aí acidentes, coisas ruins acontecendo, mas a gente tem que discutir, inclusive, isso também, porque, Giba, você me perguntou lá atrás da sociedade de conhecimento. A sociedade do conhecimento também pode ser a sociedade do conhecimento das máquinas, de você treinar uma máquina para ela fazer um trabalho, por exemplo, um carro. Então a gente precisa pensar nisso também. Será que no futuro eu vou querer que entreguem as coisas com drone? Bom, a minha privacidade, como é que fica nisso? Ah, o drone vai entregar, mas e a pessoa? Ah, mas precisa de alguém para operar o drone. Mas o cara vai receber o quê? Centavos para fazer a entrega? Então, acho que a gente tem que trazer esse filme é muito feliz nesse sentido, outros também são, isso é muito bom, né? Isso nos inspira, mostra que a arte é necessária para falar de situações reais, né? Num país em que a arte tem sido tão... Foi outro setor também que durante essa pandemia, muitos artistas que não têm dinheiro, que são pequenos empreendedores, também ficaram jogados às traças, né? Que a arte possa nos municiar, né? Porque eu não tenho como você percebe pela minha resposta, eu não tenho uma resposta, né, viva hoje, dessa que diga, porque entregue para você um resultado. Mas o que eu tenho é uma esperança baseada nas contradições e que isso comece a, como já faz, já atrapalhar suficientemente a vida das pessoas, né? Para dizer assim, olha, vocês entenderam que isso aqui não é sobre esquerda, direita, comunismo, capitalismo, não é isso. Vocês entenderam que isso aqui é sobre 90% da população? Vocês entenderam que isso aqui é sobre a classe média, o camarada que ganha, porque a gente precisa lembrar disso, Gilberto. Hoje, o camarada que ganha por volta de R$15 mil já está entre os mais ricos do Brasil. Só que esse cara tá fora dessa conta, meu cara. Por quê? Porque esse cara muitas vezes ganha, ele é PJ, ele trabalha 12, 13, 15 horas num serviço de chefia de uma empresa,
de serviço, que se você fosse ver mesmo, se ele tivesse um emprego como era o emprego tradicional, ele ia ganhar mais do que isso, ia ter um vínculo, né? E aí você pega gente como essas pessoas, que às vezes... Aí tá outra luta de classe, né? Ah, mas o cara ganha 15 pau. Tá bom, o cara ganha 15 pau. É mais do que qualquer brasileiro médio sonha em ganhar. Ok, nenhuma discussão. Mas é aquilo, né? E aí a gente vai voltar para o Marx. Você ganha 15 paus, você é PJ, você não tem vínculo, e aí você pega, do que esses caras adoecem? AVC, infarto, né? E por aí vai. E assim, como é que é a família dos caras? A gente tem que entender também, isso é uma outra coisa que esse filme é muito feliz, sem querer dar spoiler, mas já dando, é que ele mostra que, de novo, não é sobre ideologias. Ou se é sobre ideologias, é sobre ideologias que mudam a tua vida. Impactam, por exemplo, a decisão de um casal querer ter um filho. Impactam, por exemplo, a separação de um casal. Alguém aqui vai olhar e vai dizer assim, nossa, mas que absurdo, você está falando que o capitalismo separa as pessoas. Olha, no limite ele pode não separar, mas vamos combinar que ele não está ajudando também, né? Então, assim, tem outra coisa interessante acontecendo, Gilberto, também é digno de uma outra conversa, mas que a gente percebe que foi escancarado agora pela pandemia, é até algo que eu comecei a pesquisar, que é aquilo que se chama de economia dos cuidados, né? O que é a economia dos cuidados? Bom, você tem um idoso na tua família, alguém cuida do idoso. Na Inglaterra, se fez uma pesquisa, eu não tenho esse número de cabeça aqui, mas é um número assustador, começou a mostrar que até por um hábito local, os avós cuidam muito dos netos, isso também acontece muito aqui no Brasil em grande medida, para que os pais possam trabalhar. E aí alguém fez uma conta, os britânicos adoram pesquisa de qualquer coisa e fazem pesquisas muito boas, e eles mensuraram isso em alguns bilhões, que é o seguinte: o teu avô, a tua mãe que cuida do teu filhinho para você e o teu marido conseguirem trabalhar, as mulheres são entre as mais prejudicadas, né? E alguém fez essa conta e descobriu que, por exemplo, poderia e deveria ter uma renda básica mínima lá para esse avô e para essa avó. Ah, mas esse avô e essa avó tem uma aposentadoria. Tá legal. O que ele conseguiria fazer? Porque ele leva o neto para lugares, ele consome, ele conhece, às vezes, o gosto do neto melhor do que os pais, né? Então a gente começa a ver que existem soluções, existem possibilidades, existem chances de você olhar dentro de um problema e falar assim, putz, o capitalismo não é bonzinho, mas ele trouxe uma desgraça aqui tão grande, ele trouxe uma destruição tão grande do âmbito familiar, do convívio, né, que ele nos fez refletir, né? Eu tive, isso já faz bastante tempo, eu tive um sogro já falecido, em que ele tinha um táxi, a vida dele era dirigir. E ele tinha um táxi, dividia o táxi, que ele trabalhava uma parte da noite, e ele trabalhava no consulado britânico, né? E a vida dele era dirigir, e aí, desgraçadamente, ele ficou com Parkinson, né? E, obviamente, ele não pôde mais dirigir. Gilberto, aquele ali foi o primeiro momento em que eu percebi como uma questão profissional pode alterar o ritmo de trabalho da pessoa, essa coisa de precisar ganhar dinheiro sempre, o tempo todo, porque a pessoa está dirigindo, por exemplo. Foi a primeira vez que me caiu a ficha sobre como isso impacta a vida pessoal, né? A vida da pessoa, quer dizer, eu não estou dizendo aqui, não tenho base científica, médica para falar isso, que aquilo ali tem a ver com que a doença dele foi por isso, não é isso que eu estou querendo dizer, mas assim, pô, Gilberto, todo domingo que eu ia lá, na época era noivo ainda da filha dele, ele não estava, porque ele estava complementando a renda dele trabalhando com táxi, né? E é o novo Uber, né? Na época, então eu ficava pensando sempre, puxa vida, isso aqui mexeu com a saúde dele, certamente, né? Ou minimamente mexeu com a estrutura familiar, né? Então, eu acho que... Você viu que eu rodei e não tive uma resposta objetiva à tua pergunta. Eu acho que ela é uma pesquisa, é uma coisa que isso vai... essas pequenas e grandes desgraças familiares, eu não consigo arrumar um termo melhor, para mim é uma desgraça, vão fazer com que a gente... Essa é a minha esperança, tá? Em que a gente se una e consiga ver que o vizinho que votou num cara diferente do nosso, por exemplo, nosso candidato, é alguém que, no fundo, tem uma luta muito parecida com a minha, né? Você uma questão interessante, na verdade tem várias, eu vou retornar, mas nesse momento agora você fala uma questão que eu digo o seguinte,
se esse enfraquecimento das relações do trabalho, né, essa precarização, ela pode proporcionar um momento de uma repolitização vou usar esse termo mesmo, que é esse termo mesmo da classe trabalhadora, né, que na verdade é esse termo, porque ela, de certa forma, ela foi despolitizada nesse processo todo. Sim. Né, esvaziamento da política. Né? Se esse processo pode ir lá na frente. E a gente viu já algumas manifestações que pode, né? Já teve alguns ensaios recentes de que pode, mas essa é uma questão que eu acho que a gente poderia... Só antes que eu esqueça, você citou no momento aí, e eu quero lembrar uma questão da ficção, você sabe que eu sou chegado... Sim, muito bom, aliás. O Kadik, Philip Kadik, tem um conto, acho que chama Farm Lab, alguma coisa assim, eu esqueci o nome do conto. Até, na verdade, quem tem agora eu vou fazer uma propaganda, né? Quem tem a Amazon Prime, eles fizeram um filmezinho, e é um episódio, esse episódio. A região lá dos Estados Unidos teve uma guerra atômica, né, tal, e as pessoas que estão vivendo lá nos restos que sobraram, todo dia vem uma entrega de drone fazer entrega. Ninguém fez pedido, mas todo dia vem esse robô e deposita uma entrega. Todo dia esse robô vem e deposita uma entrega. Mas como? Se ninguém fez pedido e todo momento... Assim, é uma coisa muito surreal, porque significa o seguinte, que foi planejado para não ter escassez, né? Foi planejado para ter o consumo sempre. Essa fábrica, por isso que esse é o termo do Kadik, né? Foi planejada para, em momento nenhum, ter escassez, e a entrega ser computadorizada e todo dia naquele endereço entregar alguma coisa. É uma coisa muito louca. Tá? Muito louca, e até aproveitando, já que a gente está aqui já adiantado, e você vai voltar, e a gente está falando de trabalho, essa questão da repolitização, que eu gostaria, essa questão que você... Mas, assim, da importância da hora de lazer, Opa! Da hora do trabalho. Claro. Né? E essa questão do fim do trabalho, que você já até citou alguns autores aí, se isso é mito ou realidade, questão do fim do trabalho. Eu sei que são várias questões complexas, mas você... Algumas estão amarradas, né? Umas às outras também. E se o fim do trabalho só pode ser bom para os ricos, por exemplo? Que havia uma questão sobre isso, né? Me lembro que o fim do trabalho é bom só para os ricos. Eu não me lembro o autor agora. Agora, o Harvey, né, que é um autor que eu leio um pouco, você também, eu sei que você lê, diz que não acredita que o modo de produção capitalista baseado na exploração no interior das relações de trabalho ainda não se encerrou, né? Quer dizer, mudou apenas de forma, que esse modo de produção apenas mudou de forma. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso para a gente encerrar esse fim do trabalho. A gente está já entrando numa parte final aí nosso bate-papo, infelizmente já, poxa, por mais de 1 hora já. O papo, quando é bom, ele vai rápido, né, Gilberto? Melhor do que alguns jogos de futebol que às vezes se arrastam, né? Jogo de futebol, que negócio tá difícil ultimamente. Você que está feliz hoje. Do meio de toda essa loucura que o Brasil vive, a gente tem que buscar alguns respiros e algum entretenimento, né? Porque senão se enlouquece. Vamos lá, vou começar pelo fim, depois você vai amarrando aí as pontas e trazendo os temas de novo à tona que eu não lembrar. Eu tô com o Harvey, eu não acredito em fim de trabalho, não. Eu acredito que esse é um baita de um discurso, não mudou o conteúdo, mas mudou a forma. Como assim? Ah, mas é o fim do trabalho, olha, precisamos de cada vez menos gente, é tudo as máquinas, vamos treinar nas máquinas, máquinas são inteligência artificial, mas olha, sempre as pessoas estarão trabalhando porque é o trabalho de mais qualidade, mais sofisticado, então azar o seu se você for uma pessoa que não tem estudo, ou seja, já tem uma coisa aí que desagrada. Eu fico sempre na dúvida, Gilberto, pensando, né, essas pessoas que têm essas mansões, essas pessoas que ficam cada vez mais ricas, essa classe média metida besta que chama o sujeito do entregador para humilhá-lo, o camarada que chama o cara do Uber para humilhá-lo, essas pessoas que tratam trabalhadores
que fazem serviços duros, como de limpeza, como de faxina, que tratam esses trabalhos como se eles fossem menores, e eles não são, né? Quem limpa uma casa sabe disso. Eu fico sempre pensando, né? Bom, mas então, se esse tipo de trabalho vai ser feito por quem? Pelas mesmas pessoas que humilham as pessoas que fazem esses trabalhos menores, que não tem nada de menores? Eu não acredito, não. Acho que esses trabalhos vão continuar existindo, todos os trabalhos vão continuar existindo, algumas funções vão ser extintas, porque, de fato, a robotização, a inteligência artificial, as máquinas inteligentes, chamem como a gente quiser, indústria 4.0, tenha o nome que tiver, vão, de fato, substituir, já substituem, inclusive, um trabalho bastante intelectualizado, em grande medida, né? Acho que o Harvey mata a pau aí, quando ele diz o que mudou é a forma, ou seja, de tentar todo o tempo esse discurso, de tentar dizer que precisa-se cada vez de menos gente. Ué, mas como assim? Vamos problematizar. Se precisa cada vez de menos gente, por que tanto dono de empresa grande ficou tão apavorado lá no começo da pandemia, e alguns nem conseguiram disfarçar, né? E saíram falando coisas do tipo, não, olha, mas tem que voltar, porque se não voltar, vão morrer de fome, né? Ué, mas não precisava de gente, precisava de cada vez menos gente, coloca os robôs todos para fazerem, né? Não funciona assim, né? A velha fábula de que a economia é cada vez mais digital, de serviços. Bom, Gilberto, você está falando comigo aqui, você tem uma bela biblioteca aí, eu tenho o privilégio de ter uma bela biblioteca aqui, você tem aí um computador aí, eu tenho um computador aqui, a gente tem base material aqui pra caramba, porque a gente mora em lugar físico, né? A gente não mora em lugar etéreo. Enfim, a economia, ela é de base material. Isso não adianta dizer, e eu acho que vai ser difícil de um dia não ser, né? Porque nós somos matéria, né? Em essência, nós somos matéria, então tem matéria para tudo quanto é lado. O que acontece, isso aí, outro dia eu via um programa Roda Viva, o Emicida falava uma coisa que eu falei, putz, ele conseguiu, num programa, um artista conseguiu teorizar, e de forma bastante elucidativa, coisas que muitas vezes teóricos não conseguem. E ele falava o seguinte, da emancipação do trabalho negro feminino, né? Mulheres que são costureiras, para a grife que ele tem, ou para as roupas que ele vende, coisa do tipo, eu não sei detalhes, mas ele dizia o seguinte, olha, eu cobro caro sim, porque afinal aquela senhorinha que trabalha lá, ela está se emancipando financeiramente. É uma mulher negra que está se emancipando por conta de uma indústria de consumidores negros, né? De pessoas majoritariamente negras que compram roupas porque se enxergam, veem a sua identidade ali naquilo, né? Então, assim, eu não acredito, para mim é um baita do mito essa coisa do fim do trabalho. O que eu acho que existe, já te falei isso lá de passagem, isso também baseado no Milton Santos da vida, que teoriza muito bem sobre isso, no Harvey, que teoriza muito bem sobre isso, no Ricardo Antunes, pesquisador brasileiro da Unicamp, que teoriza muito bem sobre isso, que é a mudança do discurso, essa virada de tentar dizer que, né, como quase tudo virou economia de serviços e trabalho precário, ainda que às vezes mais bem remunerado para algumas faixas de trabalho, mais intelectualizado, o que você tem é a precarização do trabalho, ponto. Isso é uma cadeia longa, ela é precarizada do início ao fim. Tanto é que você já tem matérias pipocando falando de altos executivos que eram PJ sendo mandado embora, porque a empresa fez lá as contas e descobriu que o cara não precisava ficar, mas isso é um outro assunto. O que existe, Gilberto, é um discurso muito forte, e que é vendido, que é embalado numa forma de fábula muito bonitinha, que é essa coisa não, peraí, eu sou a empresa que criou o sistema, isso aqui é um sistema, não tem pessoas por trás disso, só tem os criadores, que são grandes gênios, e eles precisam ser muito bem remunerados por isso, e principalmente o dono, que são esses geninhos que vendem startups e empresas para grandes empresas, né? Então, assim, e a gente vê a briga que está acontecendo agora, por exemplo, com 2 aplicativos chineses que fazem muito sucesso, o WeChat e TikTok, né, com os Estados Unidos, ou seja, olha, o governo americano, o Estado americano brigando com o capital chinês, no caso, por quê? Porque isso interessa ao capital americano, né? Ué, mas o capital americano são empreendedores, não tem nada a ver com o Estado. Ah, então tá bom. Cada um conta o que quer, cada um acredita no que consegue, né? Eu tenho certeza absoluta que o que existe hoje é uma fábula, que é a tentativa, e é uma espécie de sonho de verão, né, do capitalismo desde sempre, de tentar enfraquecer a ponta do trabalho e tentar dizer que ele é o menos importante, né? Só que ele sabe que aquilo é o mais importante.
O que seria do sistema da Uber ou de qualquer empresa de entrega ou compartilhamento se não fosse o cara lá da ponta que entrega? Né? Ah, mas no fim o drone vai entregar. Ah, então nós seremos uma sociedade de drones. E a pessoa que vai comprar? Ela trabalha com o quê? Porque para alguém comprar alguma coisa, precisa trabalhar com algo. Ou a gente vai ter que todo mundo receber renda básica universal, é isso? Nós vamos criar um programa, embora eu tenha certeza que ele seja necessário para suprir necessidade e evitar a pobreza e a miséria e a fome. Nós vamos ser uma sociedade disso, então. Nós não vamos ser uma sociedade em que o capitalismo foi capaz de recriar e de produzir mais trabalho com o mínimo de qualidade. Então, eu acho que o que existe, de fato, é uma fábula, e a fábula é uma tentativa de desvinculação completa, que sempre existiu, mas que agora tenta ser completa, porque quando tinha fábrica isso era mais difícil, as pessoas estavam lá, tinham rotina, tinham base material visível, tinha treinamentos, tinham sindicatos. Agora o que a gente tenta é dizer que, não, olha, eu criei um sistema, eu ouvi isso dia desses, de um desses grandes executivos, pessoa que eu já até entrevistei em jornal de economia, dizendo mais ou menos o seguinte: olha, nós somos uma empresa, nós oferecemos um sistema para entrega, nós somos o sistema, nós não temos nada a ver com o cara que tem a moto ou a bicicleta que está entregando, não temos nada a ver com isso. E aí você fica pensando, mas não tem? No limite, como é que não tem a ver? E se ele for o consumidor, você não tem nada a ver? Então você vai destruir o capitalismo, porque esse capitalismo também não se sustenta. Pode ter a renda básica mínima que você quiser aí. Em algum momento vai surgir tensão social. A gente vê o que está acontecendo agora no Líbano. As pessoas indo para as ruas, e aí que você vê dos comentaristas políticos dizendo: as pessoas estão indo para as ruas porque depois daquilo que aconteceu e daquela explosão, elas estão com medo de que as doações que chegam aqui sejam surrupiadas pelos políticos locais. Eu fiz uma certa mistura aí para dizer o seguinte: tudo tem política. A discussão é política. E a gente precisa politizá-la, como você bem disse lá atrás, para mostrar o quê? Jovens, pessoas da minha idade, da sua idade, pessoas mais velhas, nós precisamos falar de política. É isso que se fala de política. Né? Essa tentativa de despolitizar as pessoas, ela surge como uma tentativa meio tosca de dizer que é tudo bipolar no Brasil, se você não é A, é B. E a gente percebe, sem querer tirar a importância aqui das ideologias políticas e econômicas, porque elas existem, são importantes, mas então a gente não pode fazer intersecções, por exemplo? A gente não pode pegar mulheres, negros, pessoas pobres, que às vezes, na verdade, estão muito próximas umas das outras, trabalhadores precarizados, que às vezes, muitas vezes, infelizmente, estão mais concentrados entre as pessoas negras e que moram nas periferias. Não dá para a gente fazer uma discussão aí, né? Então, Gilberto, não sei se ficou faltando alguma coisa dos pontos que você pôs aí, mas que me chamou mais atenção foi da questão do suposto fim do trabalho. Não, acho que existe uma tentativa gigante de tentar se desvincular, de dizer que eu, que sou dono do capital, não tenho nada que ver com você que é da ralé, e aí usando uma péssima expressão, porque, enfim, essas pessoas acham isso, né, desses trabalhadores, né, porque humilham, porque pisam. E quando você é dono de um aplicativo e você diz assim, eu até entendo, Gilberto, para te dizer a verdade, que existe uma discussão sobre a questão trabalhista pura. Olha, nós vamos discutir se o cara é CLT, se ele não é CLT. Bom, então vamos fazer uma discussão honesta. Vamos fazer uma discussão honesta, porque algum vínculo esse cara precisa ter com alguma coisa. Então, mas esse cara vai pagar uma pequena contribuição, ou então a empresa vai pagar uma pequena contribuição para que esse cara tenha uma assistência médica. Mas aí a gente ouve os caras, quem dirige, os motoqueiros, os bikers, os caras que entregam, e a gente vê que não é nada disso. Essas empresas, você citou o potinho lá para fazer as necessidades, essas empresas, elas economizam o álcool gel, né? Então a gente está falando aqui de uma coisa de base material, cara. A gente não está falando de um trabalho fluido, de um trabalho imaterial. Olha, eu sou o sistema e o drone é quem entrega. Bom, a pergunta que eu sempre faço é, quem faz a faxina, né, porque essas pessoas não querem fazer limpeza? Quem faz a limpeza da rua, porque essas pessoas não querem fazer a limpeza? Eu duvido que pessoas que ficarem cada vez mais ricas vão se colocar a fazer limpeza, né? Eu duvido. E a pergunta que fica é, tá bom, você cria um sistema, esse sistema, bom, ele entrega algo material, ele entrega uma pizza, uma comida, então vai ser alguém ali e uma base material. A não ser que o robô faça tudo, tá? Mas se o robô fizer tudo, o robô vai ser o consumidor também, né?
A gente acompanha que, e aqui no Brasil é o chamado capitalismo tardio, né? Mal feito. Autores como Chico de Oliveira falam até que o capitalismo no Brasil nem chegou direito, né? Um troço esquisito, um bicho estranho. Isso não é capitalismo, né? Até para chamar isso de capitalismo é um pouco difícil, porque o capitalismo, no fundo, pensa em quê? Consumidor, girar a roda da economia, reabastecer a roda da economia e discurso, né? O capitalismo precisa de discurso. Chega uma hora, ele não cabe mais nele mesmo. Então, acho que essa é uma bela falácia, é uma falácia embalada por esses caras o tempo todo, é uma falácia que muitas vezes vem embalada por matérias de jornal e de revista, com fotos belíssimas, mas que não resistem a uma avaliação acadêmica, por exemplo, né? Tanto é que nós, na academia, você está cansado de saber disso, a gente cansa de avaliar do ponto de vista discursivo ou narrativo esse tipo de objeto, né, de pesquisa. Então, vamos pegar o capitalismo pela ótica de, por exemplo, das revistas de economia, né? E aí você vai ver ali que existe o quê? Existe alguém ganhando muito dinheiro, existe alguém que diz, né, e é muito bonito ouvir isso, eu dou empregos, eu adoro essa expressão, né, eu dou empregos, eu emprego dezenas de pessoas, então assim, então vai se tratar entre o sistema que é imaterial e quem receber, que vai ser entregue por um drone, tá bom. Quem fabricou o drone foi robô? A tecnologia foi criada por um robô. O robô foi criado por um robô. Então, assim, essas perguntas elas não se sustentam. Esse capitalismo sem suposta base material não se sustenta, né? Alguém vai vir, Gilberto, e falar assim, não, um economista mega ortodoxo vai dizer assim, não, mas na economia, uma economia super avançada que é a da Alemanha, 70% da base é de serviços, ou seja, não tem uma coisa material. Tudo bem. Mas você pega, por exemplo, de onde vem os aparelhos de ressonância magnética, que são super evoluídos? De onde vem os equipamentos que fazem lá o tatuzão do metrô, para escavar o metrô? De onde vem os equipamentos? Tudo isso é serviço, né? Tudo isso é prestação de serviço. De onde vem os equipamentos para... Olha, o cara faz um exame médico super complexo e por aí vai. Isso sempre tem base industrial. Mas então você pega, nós estamos fazendo a conta errada. Os 70% que são a quantidade, não são os 30% que é a base de desenvolvimento, né? Por que os Estados Unidos e a China brigam hoje para saber quem vai ser a grande potência do século XXI? Ora bolas, porque eles investem em pesquisa e desenvolvimento, maciçamente, porque há capitalismo de Estado nos dois, né, em medidas diferentes, em estágios diferentes, com caras diferentes, com discursos diferentes, né, e, sobretudo, porque aquilo que você dizia lá atrás, e aí só tentando fechar mais uma ponta da nossa conversa, porque a sociedade do conhecimento nesses países significa o quê? Nós queremos as melhores cabeças, nós queremos os melhores pesquisadores, há uma luta, a gente vê, já há hoje, sempre a gente lê jornais, revistas, sites, e a gente consegue ver, por exemplo, acadêmicos brasileiros que são visitantes nos Estados Unidos. Isso existiu desde sempre, na Europa também. Já existem alguns brasileiros, bons pesquisadores, na China, por exemplo, né? E por que acontece isso? Porque esses caras são disputados à tapa, né? O governo chinês vai nesses países, países como Brasil, ele vem aqui na USP, ele vai lá, ele vai na Europa, ele vai buscar nesses autênticos celeiros. Por exemplo, agora, Gilberto, a gente está aqui tendo uma disputa que eu acho que é até sadia, que é a questão da vacina, né? Você pode ter certeza absoluta que esses caras aqui do Brasil, e existe uma briga efetiva para conseguir patentear, para conseguir dizer quem foi o primeiro, a mais eficiente, tu pode ter certeza que amanhã ou depois os americanos vão estar disputando a tapa quem vai ser o primeiro brasileiro que vai dar aula lá na China, por exemplo, para trocar, para intercambiar, porque a gente não pode se esquecer que a doença nasce lá na China, né? Ela nasce na China, ela já dá aquela boa arrefecida, né? Ainda bem por lá, mas os chineses não são bobos, eles vão querer trocar conhecimento, né? Eles vão querer olhar e falar assim, cara, o Brasil, desgraçadamente, já chegou a 100 mil mortos. Como é que vocês conseguiram? Isso é uma espécie de proeza, né?
Os chineses vão querer entender isso. Eles vão querer pegar alguém aqui do Butantan, tô falando aleatoriamente, né? Então, assim, cara, e isso é pesquisa, isso é trabalho, isso é mente, isso é matéria, isso é indústria, né? Então, assim, a indústria médica é um bom exemplo disso. Ah, mas a indústria médica, 70% é serviços. Pois é, mas o serviço que a indústria médica vende, ele é qualificado, porque tem um cara que fabricou o aparelho. O cara que presta o serviço de entregar o aparelho de ressonância, ele entrega o que? Ele entrega conhecimento. Quando ele vai lá no Hospital Albert Einstein vender alguns daqueles aparelhos que são caríssimos, ele entrega o quê? Ele entrega o conhecimento que ele tem da base industrial. Então, assim, não, essa é a falácia das falácias. De que o emprego está no fim, de que não existe emprego com base material não existe, indústria não está com nada, o país não se desenvolve sem levar isso a sério. E a gente parece que ainda não entendeu isso. E não, ter programa de indústria, ter investimento em indústria, não é ter lobby de industrial. São coisas diferentes. Lobby de industrial a gente tem bastante. Aqui, nós somos especialistas nisso, né? Na Avenida Paulista, desculpa te cortar, aqueles patinhos, eles têm muitas histórias para contar. Muitos especialistas. Você sabe que você falou um dado aí da China, o Mao já encaminhava, o Mao Tse-tung já mandava os principais cabeças da China para os Estados Unidos lá naquela época já para estudar conhecimento. Eles investiram em conhecimento. Assim, o pessoal entra nessa vibe aí meio tosca, mas eles investiram em conhecimento, muito conhecimento, sim. Né? Em falar bem inglês, né? Sim, Inglaterra. Você sabe que a gente está chegando, infelizmente, ao final do programa. Você até adiantou uma pergunta que eu ia fazer, que é essa questão da hegemonia mundial entre Estados Unidos e China, né? Como você vê essa briga, de certa forma, você já deu uma selada sobre isso, né? Até porque, inclusive, acho que tem uma revista semanal dessa semana que está justamente focando sobre isso, eu não me lembro qual que é. Não é por falta de propaganda, porque eu não sei mesmo que revista. Eu também não lembro, mas eu vi alguma coisa passando também esses dias, é verdade, tem mesmo. Coloca também algumas questões que, infelizmente, não dá para a gente continuar hoje, que eu até acho que a gente poderia costurar mais para frente, a gente até tem alguns nomes que eu ia chamar, porque é uma questão polêmica, mas você passou rapidamente, mas eu queria até perguntar mais, mas não vai dar, mas que a gente pode justamente aproveitar uma oportunidade lá na frente, chamar mais umas 2 pessoas, e uma específica que está aqui na minha cabeça e provavelmente vai estar na sua, se ela topar, não vamos falar o nome, né? Para discutir esse racismo, do sexismo e o racismo. Trabalhando um pouco aquela coisa que eu acho que você já leu, da Nancy Fraser, né? Acho que a Nancy Fraser é uma excelente. Excelente. Né? E a gente poderia, quem sabe, bater um papo, um triangular, ou com 4 pessoas aí discutindo, trazer alguém também ligada às questões de raça, né? Para a gente poder bater um papo sobre o capitalismo e essas questões identitárias, que também é polêmica, né? No mundo, sim, a gente sabe. Bastante. A gente está na pauta aqui, vamos costurar isso, Luciano. Opa! Lá na frente, a gente fazer um bate-papo sobre isso, que eu acho que é muito importante a gente fazer, tá? E só uma lembrança, quem gostar lá do filme que nós passamos, a uberização, adivinha quem... Como é que é o mesmo nome? Esqueci o nome do filme agora aqui. Aqui passou. Eu tenho esse problema. Mas tem um filme anterior dele, do Ken, que chama O Espírito de 45, que trata justamente da década de 45, lá da pós-guerra, do término da guerra. Então, fala justamente dos pais ou dos avós dessa geração desse filme novo, desse que a gente passou o trailer, que eu acho que é legal assistir, e dá para assistir lá num desses streams aí, acho que o Vimeo, uma coisa assim, só pesquisar e dá para assistir na íntegra esse filme, que é super legal. A gente está chegando, só uma pergunta última. Os mais ricos e abastados estão esperando do nosso mito a estabilidade. Mas a estabilidade? Até quando? Vão esperar do mito
a estabilidade? Essa é a última pergunta que eu te faço hoje. Essa é aquela pergunta definitiva, né, Gilberto? Olha, a tua pergunta foi se as elites do país, em especial as elites econômico-financeiras, se elas estão esperando estabilidade, né, desse governo. Eu tenho não é um preconceito, mas um pé atrás nesse conceito de elite que vem lá do Stuart Mills, mas aí é uma coisa de sociólogo, a gente pode depois... sim, eu sei que há embates sociológicos a respeito que eu não tenho argumentos para usar, mas eu gosto sempre que vocês agreguem, porque assim a gente entende até onde pode ir com esses conceitos, que eles são complexos. Até o próprio conceito de classe é complexo hoje, né, Gilberto? Porque ele tem intersecções aí com questões identitárias que são importantes, né? Muitas vezes uma mulher negra de periferia, ela é uma mãe de família, isso não é incomum, e isso tem intersecções ali com classes, né? Isso é muito complexo e é bem lembrado por você. Essas questões de classe de elite são sempre muito mais difíceis de definir hoje em dia do que já foram, né? Eu acho assim, a questão da estabilidade, de novo, ela é um discurso, né? Porque assim, nós estamos num capitalismo que é um capitalismo absolutamente de choque, né? O capitalismo do Bolsonaro, ele é um capitalismo que ele é absolutamente pior e mais tosco do que o capitalismo que estava aí até outro dia no Brasil e mesmo no discurso do mundo. Por que eu estou te dizendo isso? Porque o Bolsonaro é eleito numa coxa de retalhos ali gigante, num saco de gatos muito grande, que uniu essas pessoas, né, sobretudo aqueles que têm mais dinheiro e poder, e que tem esse discurso, que tem os lobbies, que falam mal do Estado, mas que estão articulando sempre para ter poder junto com o Estado, e foi mesmo vendido como uma ideia que eu nunca engoli, que é, não, mas é um governo conservador nos costumes. Nós sabemos que não, ele não é um governo conservador, o Bolsonaro não é conservador, o Bolsonaro é reacionário, né? Ele é alguém que não se satisfaz com conservar, ele é alguém que quer retroagir, ele quer voltar atrás, né? Então a mistura seria um governo supostamente conservador nos costumes, eu acho que também não cabe aí, como eu já te disse, e que seria supostamente liberal na economia. Ele não é liberal na economia, ele é neoliberal na economia. Tanto é que ele coloca lá o Paulo Guedes, que tem um discurso neoliberal requentado, é um prato de comida muito gelado. É só a gente lembrar que Chicago, que é a escola de onde ele saiu, e já faz muito tempo que ele saiu, Chicago vem se renovando há décadas. Chicago deu alguns dos prêmios Nobel de Economia na última década, vários deles, e vários desses prêmios falam, por exemplo, Gilberto, de um tema que a gente pode tratar mais para frente, que é a economia comportamental, que tem entre os seus principais preceitos reconhecer que os ortodoxos erraram, porque os ortodoxos dizem o quê? Os economistas ortodoxos, eles dizem que a estabilidade, ela está onde? A estabilidade, ela está no fato de que todos os agentes da economia tomam decisões simplesmente racionais, né? São decisões simplesmente baseadas em racionalidade. E nós sabemos que essa racionalidade, ela é parte da discussão, ela é parte das decisões, mas ela não é o todo, porque a gente não é racional o tempo todo, né? E não, isso não significa que nós somos irracionais. Estou com a bateria quase acabando aqui, deixa eu só... mas eu acho que essa estabilidade, ela nunca existiu, Gilberto. E quem o elegeu sabia disso. Eu acho que quem o elegeu construiu esse discurso, amarrou esse discurso, vendeu esse discurso e começou a perceber vários, que ia ter que reagir de várias formas a esse jeitinho Bolsonaro de ser. Seja nas questões pessoais, de cunho pessoal, e seja nas questões econômicas. Quer dizer, o Bolsonaro sempre foi absolutamente honesto ao dizer, acho que a única frase honesta que ele disse, que ele não entendia nada de economia. O problema é que ele colocou para cuidar da economia, Giba, alguém que supostamente entende de economia, mas que é alguém que toca a economia de uma nota só. É um liberal de uma nota só, de uma escola de economia conservadora que já mudou, que já se alterou, que já há décadas vem se renovando, né? Então, assim, e esse pessoal se uniu ao quê? A uma escola que é mundial, não é só brasileira, que é dessa coisa de procurar manter a economia sempre equilibrada do ponto de vista macroeconômico, etc. Cara, isso não se sustenta. Só que aí no meio disso tudo surgiu Covid, né?
E Covid faz o quê? Que esse discurso, essa estabilidade já esteja morrendo. A prova provada disso é que a gente vê agora, dia sim, dia também, aqueles mais conservadores tentando se agarrar na questão de que a economia precisa continuar gastando menos, que o Brasil não pode gastar mais, e a gente percebe que esse discurso, nos outros países, ele já morreu. Mas como aqui no Brasil, existiu uma frase, Gilberto, não sei quem que falou isso, mas só para encerrar, que as ideologias no Brasil, quando elas estão se aposentando em outros lugares, elas vêm aqui no Brasil bem velhinhas, né? Então eu acho que esse discurso da estabilidade econômica, ele ficou velhinho, ele morreu, e ele não cabe mais. Mas a gente vai continuar ouvindo ele, porque, e aí, com perdão da palavra, as nossas elites político-econômicas não criaram nada para colocar no lugar ainda, entendeu? Talvez essa coisa da renda básica, de um discurso pseudo mais populista, mais democrático, de vamos ajudar as pessoas, olha só como a gente vamos dar uma renda básica mínima, etc. Talvez isso ajude a contrapor ou a criar um novo discurso. São apenas suposições. Você falou de chegar atrasado. Eu acho que o Brasil está mais ou menos nessa situação, né? Tudo aqui chega velho. Que é preciso correr o máximo para ficar parado no mesmo lugar. Um trecho lá do livro da Alice do País das Maravilhas, do Carroll, né? Onde a Alice está conversando com a rainha de espadas lá, né? A rainha doida lá, né? Acho que é bem isso, né? A gente tem que correr o máximo possível, porque a gente está sempre atrasado nessa situação. É isso. Quem quiser entrar em contato com você, eu já passei aí, Instagram, Feltrin, 1977, tá? Você tem vai dar um curso essa semana, né? Me fala rapidamente aí, que o nosso tempo está estourando. Te falo, tô com medo de que acabe a bateria aqui, porque eu tô com a tomada um pouco longe, mas é um curso chamado Economia e Transformação. Esse curso tem como ideia explicar um pouco, mesmo para os leigos, um pouco do que está acontecendo no mundo, China, Estados Unidos, o que vai ser o Brasil pós-pandemia, o que vai virar dessa questão do trabalho, onde é que a gente cabe dentro disso, como é que fica esse discurso ortodoxo, liberal, neoliberal, onde é que isso cabe, quais as vantagens e desvantagens disso. Ou seja, se eu tivesse que resumir, Gilberto, nos próximos 2 sábados, dia 15 e 22, é um curso que a gente está dando aí com um preço bastante bom, bastante honesto, porque o momento é difícil para todo mundo. Nesse Instagram, ou então no Informação, que é a plataforma que a gente está usando. É um curso que acho que tenta inspirar um pouco as pessoas a compreenderem o quão importante é a gente debater questões econômicas, que no fundo são questões políticas, e que no fundo envolvem as nossas vidas pessoais, para depois que essa desgraceira toda aqui no Brasil acabar, a gente vai ter uma desgraceira gigante na economia, e a gente precisa entender, inclusive, quando o discurso tenta nos engolir, né? Porque logo, logo a gente vai estar ouvindo aí que acabou a pandemia, que o Estado não precisa mais estar em nada, ou então, olha, vamos dar uma renda básica ali, e aí também todo mundo, quem não tem renda básica e não tem trabalho de qualidade, olha, vocês que se virem. A gente precisa estar pronto, sabe, Gilberto, para esse contra-ataque, para entender o que vai acontecer daqui para frente. Primeiro, para continuarmos vivos, né, que hoje já é uma grande questão e importante questão, num país que matou 100 mil pessoas. Quando eu digo matou, isso tem o peso estatal, né, porque vidas poderiam ter sido poupadas, inclusive por questões econômicas. A gente não tem como estender isso aqui, porque seria um curso sozinho disso. E é isso, é um curso para tentar dizer para as pessoas o que a gente precisa saber sobre economia, e que você não vai sair lendo por aí, porque essas pecinhas elas precisam ser encaixadas, e é um curso, sobretudo, para fazer as pessoas entenderem o caminho de onde buscar leituras, compreensão. Não é um prato feito, não é um prato pronto, sobretudo para fazer as pessoas pensarem e desafiar esse discurso tão ortodoxo, tão quadradinho, tão simplista, que infelizmente levou um monte de gente na última eleição. Legal, Luciano, muito obrigado desde já. Eu te agradeço. De repente você desaparecer aí. Então, é isso aí. Volte sempre, tá? Já lancei aí um desafio futuro que a gente pode fazer, mas na frente vamos voltar a continuar, porque o assunto é extenso, tem muita coisa, e dá para a gente
conversar sobre muita coisa mesmo, né? Então, eu acho que a sua participação no programa de hoje, tá? Foi muito bacana. Eu quero encerrar dizer que no próximo domingo o papo é completamente diferente. Nós vamos fazer uma Rio de Janeiro, Cuiabá, que eu até preciso saber se ele vai estar em Cuiabá ou Rio de Janeiro ainda, com um cantor, um compositor, um poeta, músico, professor, o Zé Gustavo. O Zé Gustavo é uma figura incrível, muito bacana, um amigão. Então, no próximo domingo é um papo sobre música, vai ter música, vai ter conversa sobre poesia, muita poesia da boa, poesia crítica, muito papo sobre política também, porque não deixa de ser um ser político, e é um grande ser político, Zé Gustavo, tá? E eu estou começando todas as quintas, quinta-feira passada fiz o primeiro piloto, próxima quinta de novo, o Giro da Vitrine. Informação da semana, análise de imagens da semana, comentário de futebol. Vamos começar com algumas, já estamos entrando com outras searas aí, estamos acertando novos comentários, novas participações. Inclusive, fica um convite para você, Luciano, se de repente quiser participar, falar 5 minutinhos sobre economia, está aberto para você toda quinta-feira, no mesmo horário de hoje, às 10h30. Tá ok? Obrigado. Pessoal, hoje é o Dia dos Pais. E, nesse dia especial, eu quero fazer uma homenagem a esse senhor aí, em nome de todos os pais, todos os pais, o senhor Miguel, que justamente no dia 9 de agosto de 2004, nos deixou um exemplo de honradez, de serenidade, de amor aos filhos. Na sua falta de educação formal, ele soube muito bem conjugar a expressão pai, ou o verbo amar, muito. E a ele que eu dedico não só esse programa, mas como todos, porque ele faz uma falta enorme. Feliz Dia dos Pais para vocês e até o próximo domingo.